Nas últimas semanas, o Bitcoin despencou de $115 mil para menos de $85 mil, uma queda de aproximadamente 26% em dólar. E aí vem a pergunta que todo mundo está se fazendo. Se o Bitcoin era para ser o novo ouro, por que ele está caindo tanto? E principalmente, será que é hora de comprar ou de vender? E hoje eu vou te explicar exatamente o que está por trás de toda essa queda absurda, geopolítica, medo global, alavancagem e até comportamento de grandes fundos de investimento. Se interessou? Então fica comigo até o final do vídeo, já deixa teu like e bora para mais uma explicação. Mas antes de explicar a queda, eu preciso explicar o porquê que o Bitcoin existe e por que tantas pessoas acreditam que o Bitcoin é uma nova reserva de valor global. E são três principais crenças. Ele é limitado e terá apenas 21 milhões de unidades. Isso significa que, ao contrário de moedas fiduciárias como o real ou como o dólar, que existe um governo por trás que pode emitir infinitamente essas moedas gerando inflação, o Bitcoin tem uma escassez programada. Isso é reforçado pelo halving, que há 4 anos a emissão de Bitcoins cai pela metade, ou seja, mais demanda, menos oferta. O preço teoricamente tende a subir. Inclusive, existem muitas pessoas que perderam as chaves para os bitcoins, ou seja, esses bitcoins ficaram fora do mercado, gerando mais escassez ainda. A segunda crença é que ele não pode ser confiscado. Diferente do dinheiro comum, da moeda fiduciária, que inclusive no Brasil já foi confiscado na década de 1990 pelo governo Collor, o Bitcoin tem uma chave privada que só você tem a senha dela. Se você controla a chave, ninguém encosta. Claro que se você deixar na mão de terceiros, sempre existe um risco. E o terceiro motivo é que ele é muito mais prático, muito mais global que o ouro. Transportar ouro é caro, difícil e rastreável. Se você levar uma grande quantidade de ouro para o aeroporto, você vai ser questionado do porquê está com aquela quantia. Já com Bitcoin, você pode atravessar o mundo inteiro com mais de milhões no seu bolso, sabendo apenas uma chave de 12 palavras. Mas agora vem o choque. Aqui podemos ver o gráfico do Bitcoin nas últimas semanas, com uma queda de mais de 26%. E aqui podemos ver a queda do ouro. Ele caiu apenas 1,73%. E aí eu te pergunto, será que se o Bitcoin fosse essa reserva de valor perfeita, ela deveria cair tanto assim em momentos de incertezas? Na teoria sim, mas na prática, como podemos ver, não foi exatamente isso que aconteceu. E existem 4 motivos bem claros para isso. O primeiro motivo vem da geopolítica. Existe um pequeno pânico global acontecendo nesse último mês. Conflitos internacionais, tensões entre potências e incertezas no mercado fazem que o investidor busque uma proteção real e não uma promessa. E por isso o ouro se mantém tanto. O ouro se mantém há milênios com importância em todas as civilizações, inclusive na nossa. E o Bitcoin tem pouco mais de uma década. Logo, ele sofre muito mais do que o ouro. O segundo motivo, que só reforça mais: o índice do medo, o índice VIX, subiu também aproximadamente 26%, como podemos ver aqui neste gráfico. Quando ele sobe forte, o investidor tira dinheiro dos ativos mais voláteis. E adivinha qual é um dos ativos mais voláteis que existe hoje no mundo? Exatamente, o Bitcoin. O terceiro motivo que está correlacionado aos dois anteriores é que o mercado americano, que é quem rege a economia global, caiu. Como podemos ver aqui, o índice da Nasdaq, que é o índice de tecnologia da Bolsa Americana, caiu quase 8%, caiu exatamente 7,85%, e o S&P 500, que é a principal bolsa americana, caiu 5,11%. Quando o mercado tradicional cai, fundos institucionais precisam reduzir o risco, e ativos mais voláteis necessariamente são vendidos nesses momentos. E um dos primeiros a entrar nessa lista é justamente o Bitcoin. E o quarto motivo, que também está relacionado aos demais, é a grande avalanche de stops de pessoas que estavam alavancadas. E aqui é um dos pontos mais importantes, pois o Bitcoin traz consigo muitos especuladores, que geram boa parte dessa volatilidade comentada anteriormente. E haviam muitos traders com stops na faixa dos 90 a 91 mil dólares. E quando o Bitcoin tocou essa região, todos esses stops foram ativados ao mesmo tempo, gerando venda forçada, efeito cascata e uma pressão absurda para baixo. E isso fez com que o preço baixasse muito mais rápido do que o normal. E a verdade é simples: para quem especula, é impossível prever fundos e topos. E provavelmente quem fala que sabe como, ele só quer te vender um curso e ele não sabe realmente, pois se ele soubesse, ele não estaria contando para todo mundo. Para o especulador, o mercado pode subir, pode cair, pode se lateralizar. Especulação é puro risco. E para quem acredita nos fundamentos do Bitcoin, com toda essa filosofia por trás dele, historicamente as quedas profundas foram apenas oportunidades antes de grandes ciclos de alta. E vale lembrar que o halving nem aconteceu ainda, o que faz com que possivelmente ele suba mais ainda. E a resposta resumida é: se você especula,
é perigoso. Se você acredita nos fundamentos do Bitcoin, é uma grande oportunidade de entrada. E se você não acredita no Bitcoin e não ficou com uma pulga atrás da orelha de por que eu não coloquei um pouco de dinheiro que seja lá atrás, agora pode ser uma nova oportunidade. Então não fique com outra pulga atrás da orelha de não ter aproveitado a nova oportunidade. Pois se ele voltar para a máxima histórica de poucos meses atrás, você já vai estar ganhando pelo menos 30%. Uma coisa é certa, este é mais um capítulo que está sendo contado da história do Bitcoin. Mas uma coisa é certa, desde 2009 certas coisas não mudaram sobre o Bitcoin. São elas que ele é um ativo que não pode ser inflacionado, ele não pode ser confiscado e ele não depende de governos para ser transitado e ser negociado por pessoas do mundo inteiro. E aqui vai uma citação do grande economista Hayek, que infelizmente faleceu antes de ver o Bitcoin, e a citação diz o seguinte: "Eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar." E agora a escolha é sua. Você vende no pânico, você compra na oferta, ou você assiste tudo de fora? Me diz aqui nos comentários o que você vai fazer. Já deixa teu like e compartilha o vídeo. Mas é isso, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, pois sempre vivemos entre ideias e realidades. Um grande abraço e até a próxima.